fé, tudo virá no tempo certo. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Muitas vezes nós sonhamos com muitas coisas, nós queremos que muitas coisas aconteçam na nossa vida, mas a gente quer que tudo aconteça no tempo que a gente determina, ou seja, para ontem. E quando as coisas não acontecem no prazo que a gente estabelece, muitas vezes nós duvidamos da nossa fé e duvidamos até do próprio Deus. Mas tudo acontece no tempo certo, no tempo de Deus. Muitas vezes nós não alcançamos as graças que queremos porque nos falta fé. A nossa fé deveria ser inabalável e constante, porque a fé é muito maior do que a gente pode imaginar. A fé é o oposto da dúvida. Quando a gente duvida que a gente vai conseguir algo, a gente vai estar afastando esta graça. É como se Deus olhasse e dissesse: eu já estava te enviando, mas tu ficou ansioso, ansiosa e duvidastes. Então agora não vai receber até que aprenda a ter paciência. Paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Em Gálatas 5 encontramos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em Tiago 1 nós encontramos: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Por isso nós precisamos ter fé e paciência para que a gente se mantenha firme na nossa fé. Mas como que a gente pode se manter firme na nossa fé? Em Romanos 10 a gente encontra: a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Simplesmente assim. Ouvindo a palavra de Deus, a gente vai aumentar a nossa fé. Mas como assim? Como Deus fala conosco? Ele fala diretamente se estivermos com o coração aberto para ouvi-lo. Quanto mais nós tivermos intimidade, quanto mais a gente tiver tempo de qualidade com Deus, mais nós reconheceremos a voz dele e a ouviremos. Ele também fala por meio de outras pessoas, que muitas vezes na correria do dia a dia nós não paramos para ouvir com atenção. Eu mesma tinha o péssimo hábito de estar tão preocupada com meus problemas e com a infinidade de tarefas que eu tinha para fazer, que eu não prestava atenção ao que as pessoas diziam. Eu não ouvia com atenção. Sabe, quando alguém está falando e a cabeça já está voando, já está no futuro, pensando nas coisas que tem para fazer depois, ou até maquinando a resposta que a gente vai dar, a gente não ouve aquilo que a pessoa está falando, a gente não presta atenção. Eu mesma já me peguei muitas vezes também lendo a Bíblia e a cabeça estava voando, pensando em outra coisa. Ou seja, eu não estava prestando atenção ao que Deus estava me falando. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus abriu a boca de uma jumenta para dar um recado a Balaão. Depois que eu vi essa passagem, fiquei constrangida, porque se Deus usou até uma jumenta para dar um recado, quantas vezes Ele me enviou o recado por outras pessoas e eu não dei a devida atenção. Depois disso, eu comecei a ficar mais atenta e eu oro todos os dias para Deus afastar de mim aquela ansiedade, aquela preocupação do meu coração e me ensinar a estar no aqui e no agora, no momento presente, pois eu não quero perder mais nenhum recado de Deus. E Deus nos ensina o tempo todo como nos mantermos na fé, mas não estamos prestando atenção, não estamos ouvindo. Em Romanos 10 encontramos: a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Além de usar outras pessoas como instrumento, Deus nos fala por meio da Bíblia. Só que não basta só ler a Bíblia ou ouvir os áudios se essas palavras não adentrarem o nosso coração e não aplicarmos nas nossas vidas todos os dias. Assim acontece com a nossa fé. Na Bíblia encontramos várias passagens que falam sobre fé, que exemplificam a fé em Jesus, o quanto ela nos salvou e o quanto ela salva outras pessoas também. Em Efésios 2 encontramos: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom
de Deus. O que é a graça então? Graça é uma expressão de amor de Deus que independe de a gente merecer ou não. Ele faz isso porque Ele quer. Para que Ele nos dê a graça que queremos, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é ter fé. Não há como a gente alcançar graças se a gente não tem fé. Nem que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda ele tem cerca de 2 milímetros de diâmetro. Comparado a uma semente de soja que tem 4 a 6 milímetros, é muito pequeno. Por isso a nossa fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, já é capaz de fazer muitas coisas. Em Mateus 17, Jesus disse: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Em Hebreus 11 a gente encontra: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a gente precisa crer para ver e não ao contrário. Em Tiago 1 nós encontramos: peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então, por que muitas vezes nós duvidamos daquilo que pedimos? Porque a nossa fé é pequena demais. Por isso nós podemos pedir para Deus todos os dias aumentar a nossa fé e afastar a dúvida. Pois a dúvida não é coisa de Deus. Dúvida, medo, insegurança são armadilhas do inimigo que são instaladas na nossa mente para roubar a nossa paz e desviar do caminho que Deus quer para nós. Jesus disse aos discípulos em Lucas 24: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? E Jesus disse também a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus disse ainda: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Isso está em Marcos capítulo 9. Ou seja, na Bíblia há inúmeras provas de como a fé é importante, como que a gente pode aumentar a nossa fé. Por isso, peça para Deus todos os dias aumentar a fé no seu coração e tirar a dúvida, porque a dúvida é o oposto da fé. E com fé a gente consegue tudo aquilo que a gente quer, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus para nós. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve nesse canal, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham um dia abençoados por Deus e até amanhã.